Cosmovisão Cristã e hoje a nossa aula é Família na Visão Cristã. Então hoje a gente vai trabalhar esses três tópicos aí. Para que Deus criou a família? Qual é o papel de cada pessoa no lar? Como que Deus criou a família para funcionar? E aí a relação de igreja, família, sociedade e a espiritualidade no lar. A gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas. Eu quero começar então trazendo aqui o meu primeiro ponto. Por que Deus criou a família? E Deus criou a família com três propósitos. A gente pode colocar aí um propósito mais geral, um propósito mais social e um propósito mais particular. Então, a família foi criada com três propósitos, e o primeiro propósito que eu quero colocar aqui e é o mais óbvio de todos, porque a Bíblia vai falar que Deus faz todas as coisas para a sua glória, mas Deus criou a família primeiro e, acima de tudo, com o objetivo de glorificá-lo e exaltar o seu próprio nome. E para isso eu quero ler então um texto com vocês, que é Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, que é quando Deus criou a família. O texto vai dizer, então, que assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. E aqui, o destaque que eu quero dar é o seguinte, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a gente já falou isso em ocasiões passadas, que a ideia de ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que Deus nos criou para refletir quem Ele é, para que as pessoas vejam em nós um pouquinho de quem Deus é. Deus, então, nos deu algumas características que são dele, como, por exemplo, Deus é amor, nós também temos a capacidade de amar. Deus é bondoso, nós também temos a capacidade de demonstrar bondade. Deus é justo, nós também temos a capacidade de ser justos. Deus é santo, nós também podemos ser santos. Então, Deus nos criou. Deus é criativo, nós também podemos criar coisas. Deus nos criou com algumas características que são próprias dele, para que, enquanto nós vivamos nesse mundo, de acordo com a vontade dele, nós possamos refletir quem ele é. E quando Deus criou o homem e a mulher, uniu os dois, porque Deus criou os dois à sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem sozinho não poderia refletir tudo que Deus é, a mulher sozinha não conseguiria refletir tudo que Deus é. Então, homem e mulher juntos, eles refletem quem Deus e juntos refletem um pouquinho. É claro que a gente nunca vai conseguir refletir tudo que Deus é, porque Deus é infinito. Mas é como se fosse uma pequena miniatura que aponta um pouquinho para quem Deus é. E perceba que quando Deus criou a família, ele abençoou o homem e a mulher e disse para eles, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Porque o propósito de Deus desde o início era espalhar a sua glória por toda a terra, e a família, então, é o instrumento que Deus ia usar. À medida que pais, que marido e mulher tivessem filhos, ensinassem esses filhos a viverem no mundo que Deus criou, e esses filhos então tivessem filhos e assim fossem se espalhando por toda a terra, e assim toda a terra estaria cheia de pessoas que conhecem a Deus, que refletem quem Deus é e assim revelam a glória e a beleza de Deus por onde passa. Então, o propósito da família, primeiro, principal e acima de tudo, é refletir quem Deus é exaltar o nome do Senhor e espalhar a glória de Deus. E a gente pode dizer que a família tem um objetivo primeiro e acima de tudo de exaltar o nome do Senhor e de pessoas unindo forças. Essa é a ideia. A família é para ser uma mini comunidade que une forças para adorar e servir o Senhor, e une forças para espalhar a glória de Deus por toda a terra, e une forças para exaltar o nome do verdadeiro Deus. E a ideia é que duas pessoas fazem mais do que uma, duas pessoas servem melhor do que uma. Então, quando você tem uma família toda buscando a Deus e servindo ao Senhor, a família é para ser essa mini comunidade que une forças para adorar ao Senhor, servir ao Senhor, espalhar a glória do Senhor onde eles estiverem. Eu gosto muito desse texto porque quando a gente lê os outros livros bíblicos, e Isaías fala muito disso, que o objetivo final de Deus é que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Toda a terra seja cheia do conhecimento de Deus. E qual que era o projeto inicial de Deus? Sempre foi esse, espalhar sua glória e o seu conhecimento por toda a terra. E qual é o meio que Deus utilizaria para espalhar sua glória e o seu conhecimento por toda a terra? A família. Por isso que ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, falou, multipliquem-se e encham toda a terra com a minha imagem, com a minha semelhança e com a minha glória. Então a família tem como propósito, primeiro, a glória de Deus, exaltar a Deus, engrandecer a Deus e unir forças para adorar ao Senhor. E a família, gente, aí falando agora do mundo pós-queda, a família cristã, e agora falando da família cristã, uma família onde você tem pai e mãe que servem ao Senhor, elas têm uma função muito, muito, muito importante nesse mundo que nós vivemos, que é dar continuidade à linhagem santa e preservar a verdade de Deus no mundo.
Nós vivemos em um mundo que não sabe mais quem é Deus. Nós vivemos em um mundo onde cada vez mais a ignorância a respeito de Deus está crescente, está reinando. E talvez nós vivemos em uma época da história onde as pessoas nunca foram, depois de Cristo, as pessoas nunca foram tão ignorantes a respeito de Deus como nessa época que nós temos vivido. Parece que a igreja no começo ela avançou muito e aí agora, de uns 100 anos para cá, a igreja e a verdadeira fé e o verdadeiro conhecimento de Deus começou a recuar e as pessoas estão cada vez mais ignorantes a respeito de Deus. E como nós preservamos a verdade de Deus nesse mundo? Principalmente por meio de famílias cristãs, formando filhos cristãos que conhecem ao Deus verdadeiro, que amam ao Deus verdadeiro, que servem ao Deus verdadeiro, e assim a verdade a respeito de Deus vai sendo preservada de geração em geração. Quando a gente lê o Antigo Testamento, e no Novo Testamento também, a gente vê que o propósito de Deus sempre foi estabelecer uma aliança com pais, e essa aliança se estende aos seus filhos, tanto que os pais, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, assumem e possuem uma responsabilidade muito grande de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, para que o verdadeiro conhecimento de Deus não se perca no decorrer das gerações, mas que a verdade sobre Deus seja preservada. Uma das épocas mais terríveis da história de Israel foi a época dos juízes. E se você ler o livro de Juízes, bem no comecinho, fala que levantou-se uma nova geração que não conhecia a Deus. E isso trouxe degradação total espiritualmente e para toda a sociedade. Então, a família existe para a glória de Deus, para servir ao Senhor junto, para exaltar o nome do Senhor, para adorar ao Senhor, para espalhar a glória do Senhor, para espalhar o conhecimento do Senhor e para preservar a verdade do Senhor à medida que as gerações vão passando. Então, esse é o primeiro, principal e mais macro propósito da família, a glória de Deus. O segundo propósito da família, que a gente pode falar que é um propósito mais social, é a edificação de uma boa sociedade. Uma coisa que é bastante interessante, a gente acabou de ler esse texto, mas quando Deus cria o casamento e a família, ainda não existia nem sociedade, nem Estado, nem juiz, nem escola, nem igreja. A família é a primeira instituição divina e é a mais básica de todas as instituições que Deus criou. Deus foi quem criou a família e ele criou a família para funcionar como base da sociedade, da igreja e assim por diante. Então, a família é como que a célula-mãe das outras sociedades, das outras instituições, e Deus criou então a família para que, por meio da família, uma boa moral fosse estabelecida e uma boa sociedade fosse construída. Então, a família funciona como base da sociedade, no sentido de que as pessoas aprendem o certo e o errado na família. Elas têm a sua educação moral e formal na família. Então, onde que elas aprendem a se comportar e a viver nesse mundo que é o mundo de Deus? Na família. E é por isso que a família é a instituição mais básica que Deus criou. E é por isso que quando as famílias vão bem, a sociedade vai bem, e o Estado vai bem, e a igreja vai bem. E quando as famílias vão mal, todo o resto é afetado por isso. Então, a família é a instituição mais básica criada por Deus. Esse é um ponto bastante importante. Então, para que formar famílias? Para o bem da sociedade, e a família tem que ter essa visão. A família cumpre uma função social. Nós existimos como família não só para o nosso bem, para o nosso conforto, mas nós existimos como família para ser uma bênção nessa sociedade criada por Deus. Um texto interessante para a gente pensar sobre isso é o texto de Mateus 5,14. Vocês conhecem esse texto, que é o texto onde Jesus disse para os seus discípulos: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. E aqui a ideia de sal da terra, gente, é porque o sal na época ele tinha mais do que uma função de simplesmente dar sabor, mas o sal também tinha uma função de, e isso é usado em alguns lugares até hoje, de fazer com que os alimentos demorassem mais para apodrecer. Então até hoje você tem carne de sol e carne seca, que é o processo onde você coloca bastante sal para desidratar a carne, e aí ela demora mais para apodrecer. E quando Jesus fala que os discípulos de Jesus são o sal da terra, isso também tem a função de que a ideia de que esse mundo está apodrecendo, moralmente falando, e os discípulos de Cristo estão nesse mundo para que esse mundo apodreça de maneira mais devagar. E vai apodrecer, vai, mas ele pode apodrecer rápido ou devagar, e isso depende da atuação da igreja. E a família tem esse propósito de ensinar e trazer uma base moral para os seus filhos, uma base moral e espiritual, para que a sociedade, então, tenha um padrão moral mais elevado
e assim apodreça de maneira mais devagar. Então, a família ela tem uma função não só no sentido de espalhar a glória de Deus, mas tem uma função social de manter o bom funcionamento de uma sociedade. Os pais têm a função de criar bons filhos para serem úteis para a sociedade. A família tem uma função social extremamente importante. E aqui um outro texto que eu queria ler é o texto de Êxodo, capítulo 20, verso 12, que é o texto, é o mandamento: honra seu pai e tua mãe. E se você parar para olhar nos 10 mandamentos, isso aqui é uma coisa bastante interessante, porque eu não sei se vocês lembram disso, mas os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos têm a ver com a nossa relação com Deus, então tem a ver com eu e Deus, e os outros 6 mandamentos têm a ver com a nossa relação com as pessoas. E é interessante porque os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao Senhor, e o quinto para frente diz respeito ao próximo, e o primeiro mandamento dessa segunda parte é honra teu pai e tua mãe. E alguns teólogos vão dizer que esse mandamento está bem no meio da primeira parte e da segunda parte, porque todos os outros mandamentos têm esse como base, porque onde que eu aprendo todo o resto? À medida que eu honro os meus pais e eu vou ouvindo e obedecendo a eles, eu vou aprendendo a não ter outros deuses, a não fazer ídolos, a não tomar o nome de Deus em vão, a guardar o dia do Senhor, a não roubar, a não matar, a não mentir, a não cometer adultério, a não cobiçar e assim por diante. Então, todos os outros mandamentos têm como base o quinto mandamento, porque é em casa que nós aprendemos todas as outras coisas, ou que nós deveríamos aprender todos os outros mandamentos para que sejamos pessoas que vivem nesse mundo do jeito que Deus desejou. Então, você percebe como a família ela tem uma função, além de uma função de espalhar a glória de Deus, uma função missionária, a família também tem uma função social, que é preservar esse mundo e manter esse mundo com um bom padrão moral, à medida que esse mundo vai apodrecendo, a igreja e as famílias cristãs vão formando filhos e vão vivendo um padrão que segura esse mundo para que ele não vá para o brejo de uma maneira tão rápida e de maneira assim total de uma vez. Então a igreja também tem uma função, e a família cristã também tem uma função social de formar cidadãos que vão fazer bem para essa sociedade, tanto moralmente, quanto também num sentido de produtividade, de produzir coisas, de ser uma bênção para a sociedade. E a família também tem uma função de alegria e conforto, trazer, foi citado aí agora há pouco, de que a família também tem esse propósito de trazer para nós e para os membros da família um conforto, um ambiente, uma comunidade de amor, de apoio, de dedicação um ao outro. Olha esse texto, que coisa linda. Salmo 128. Olha a descrição da família, que coisa linda. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como um rebento da oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E é uma figura muito bonita, falando assim, é um homem que teme a Deus. No trabalho, ele é contente com o que Deus dá para ele, ele come do fruto do trabalho dele. A esposa dele, dentro de casa, é como uma videira frutífera, os filhos estão correndo em volta da mesa. A imagem que ele pinta é de uma família feliz, uma família onde um alegra o outro, um traz conforto para o outro, e a família também tem esse propósito. Por isso tem um propósito geral e missionário, tem um propósito social, de fazer bem para a sociedade, de manter a sociedade com um bom padrão e assim por diante, e também tem uma função pessoal, de trazer alegria e conforto para cada membro da família. A ideia da família funcionando como um refúgio para cada um dos seus membros é a ideia de, e aí tem uma frase que descreve como a família deve funcionar nesse sentido. A alegria de um é a alegria de todos, assim que é para ser a família. A derrota de um é a derrota de todos. A família, ela sonha junto e planeja junto. Todo mundo está junto, se encorajando constantemente. Estão se ajudando e dando suporte uns aos outros constantemente. A ideia da família é olhar para si mesmo da seguinte forma: ó, nós somos um time, nós temos projetos juntos. E aí cada um assume o seu posto para que a gente possa juntos fazer o melhor possível. E a família tem esse propósito, de ser então um refúgio para com os outros, para servir uns aos outros e para abençoar uns aos outros, para edificar uns aos outros. A gente poderia dizer que aí a família é para ser um campo, um celeiro de missionários, porque ela prepara pessoas e dali elas espalham a glória de Deus. A família também é para ser como que uma oficina que prepara as pessoas, edifica as pessoas para o bem da sociedade, e a família também é para ser um refúgio, onde nós encontramos alegria, conforto, apoio, suporte uns aos outros. Entender isso, gente, é extremamente importante. Você entender o propósito da família é extremamente importante porque, a longo prazo,
Aquilo que eu acredito sobre família é o que vai determinar o que vai acontecer na minha família. Se eu entendo que a família existe para essas coisas, eu vou gerir a minha família e liderar e tocar a minha família de um jeito. Agora, se eu tenho outra visão a respeito do propósito da família, eu vou tocar a minha família de uma maneira completamente diferente. Então, a longo prazo, entender esses propósitos determina o que acontece na nossa família. Isso fixa as prioridades numa direção espiritual, em vez de material, e determina o que uma família faz com o seu tempo e como gasta o seu dinheiro. E é por isso que é importante a gente entender o que Deus quer para a nossa família. A família que Deus nos deu foi criada por Ele e Ele tem propósitos elevadíssimos para a família. Vamos ser sinceros, na nossa sociedade, o máximo que uma família chega é nesse terceiro ponto, que é o propósito mais básico e o menos importante dos três, ou o mais básico dos três. É, ser um refúgio para as pessoas, uma ótima família do nosso tempo é uma família que chega só nesse terceiro ponto. Deus tem um propósito muito mais elevado, muito mais profundo, muito mais maravilhoso para as nossas famílias. E é por isso que a gente tem que ter essa visão. Quando a gente vai criar filhos, a gente tem que pensar nisso. Nós estamos formando missionários para esse mundo. Nós estamos formando cidadãos que serão úteis para esse mundo, que farão bem para a sociedade. Nós estamos perpetuando o conhecimento verdadeiro de quem Deus é por meio da nossa família. Esse é o legado que a gente tem que deixar para esse mundo. Então, entender o propósito da família traz uma visão muito mais ampla, muito mais profunda e traz novas prioridades, porque a gente vive num mundo onde as prioridades das famílias têm a ver com dinheiro, somente com dinheiro e com preparar os seus filhos para ganhar dinheiro no futuro. Mas essa não é a visão que Deus tem para a família. Então, guarde os três propósitos da família. A glória de Deus, um propósito missionário, espalhar a glória de Deus, exaltar o nome de Deus, bem dizer o Senhor, espalhar o conhecimento do Senhor. Segundo, a edificação de uma boa sociedade, manter um bom padrão moral e formar pessoas que serão úteis para a nossa sociedade. E terceiro, a família funciona para a alegria e conforto de cada membro, para ser também um refúgio para cada um daqueles que participam dessa família, para que um apoie o outro, um seja bênção na vida. Segundo ponto, e aí eu quero falar sobre como que Deus criou a família para funcionar. E eu quero começar com essa frase. Não existe família perfeita, mas existe família que funciona. Toda família tem defeito, toda família tem erros. Mas existem algumas famílias que funcionam e outras famílias que não funcionam. E as famílias que melhor funcionam são as famílias que funcionam do jeito que Deus criou elas para funcionar. A família é como que uma grande engrenagem que Deus criou para cada engrenagem se encaixar em determinado lugar. E quando todas estão rodando direitinho, cada um entendendo o seu lugar e cada um desempenhando a sua função, quando essas engrenagens se encaixam certinhas, isso é uma benção. Isso, a família funciona. Ela vai ter problemas, ela vai ter defeitos, todo mundo é pecador, mas ela vai funcionar. Agora, quando essas engrenagens não estão no lugar certo e não estão rodando do jeito que elas deveriam rodar, aí a família não funciona. Então Deus criou a família para funcionar de um jeito específico, e esse daqui é um modelinho que traz uma visão geral de como que Deus criou a família para funcionar. Eu vou falar de um por um, e vou falar rápido, porque o nosso tempo aqui não permite, mas vou falar de um por um. Mas a ideia é o seguinte: Deus é o dono de tudo, então Deus é o dono da família, e Deus é dono de todas as coisas que nós temos e que existem. Então a nossa família não é nossa, mas ela é confiada por Deus a nós. E Deus, como dono de todas as coisas, ele estabeleceu um responsável. E se der tudo errado, a culpa é dele. Essa é a ideia. Então Deus estabeleceu alguém para responder diante dele por essa instituição chamada família. E esse alguém é o homem. Então, diante de Deus, o homem, ele é o líder da sua família e ele é responsável por desenvolver uma liderança amorosa. E o papel dele, então, tem essa engrenagem de liderança amorosa, e o papel dele é exercer essa liderança em amor sobre sua mulher e sobre seus filhos, em amor, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O papel da mulher é ser uma ajudadora respeitosa. Então, ela se coloca ao lado do homem e ela ajuda ele em todas as suas responsabilidades, que a gente já vai ver. Como o homem é o responsável pela família diante de Deus, ele não consegue dar conta de toda a família. Ele não consegue dar conta de tudo que precisa ser feito dentro de uma família. Então, Deus coloca alguém do lado dele para ser a ajudadora dele, mas ela é uma ajudadora respeitosa porque ela entende que ele é o líder, ele responde, então ela se submete à liderança dele como uma ajudadora que está do lado dele para auxiliá-lo em tudo que ele precisa para respeitá-lo e assim por diante. Ele a ama e ela o respeita. E ambos juntos têm uma função para com os filhos de educá-los, com uma ênfase no espiritual e no moral, na vida espiritual, no conhecimento de Deus e no que é certo e o que é errado. E de contrapartida, os filhos têm um lugar de submissão ao pai e à mãe, e eles então
desenvolvem, o papel deles é honrar os seus pais. Vou passar por cada uma dessas funções de maneira bem rápida. O marido, ele é responsável diante de Deus por ser o líder da sua casa e o líder da sua família. Vou ler esse texto com vocês, de Efésios 5, versos 25, que diz o seguinte: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. E aí percebe, olha a ênfase. O marido, ele deve liderar a sua esposa e amar a sua esposa, mas ele deve liderar não como um tirano, mas assim como Cristo amou a igreja, e Cristo exerce a sua liderança sobre a igreja como? Vindo para servir e numa liderança tão intensa e tão profunda que Cristo literalmente sangra e derrama seu sangue pela igreja. E esse é o padrão. O marido ele deve exercer a liderança dele, mas, e aí eu já quero colocar isso, quais são as duas distorções disso? É ser um líder machista ou tirano ou autoritário, porque liderança não significa subjugar e fazer da esposa uma escrava, mas com autoritarismo, com controle, com tirania, com rispidez, sendo grosso com a esposa. Isso é uma distorção de liderança amorosa e da liderança cristã. E o outro extremo seria a passividade, que é aquele homem que ele não assume a liderança. Ele, quando tem que falar, não fala, ele é passivo em tudo, a mulher que tem que fazer, a mulher que tem que tomar frente, a mulher que tem que se virar. Ele, assim, no máximo que ele faz é ajudar ela, mas ele tomar frente, ele não toma frente de nada. Então, essas são as duas distorções aí. Ou, de um lado, você tem o machismo, que é errado, que é essa questão mais autoritária, mais tirânica, e do outro lado, você tem os homens passivos, que não tomam a frente, que são moles, que são omissos e não assumem a responsabilidade. Então, o que é essa liderança amorosa que Paulo coloca e que Paulo descreve nesse texto? Primeiro e antes de tudo, assumir a responsabilidade é para o homem amar a esposa e liderar a sua família como Cristo amou a igreja. E Cristo não fugiu da raia, Cristo assumiu a responsabilidade. E, gente, uma coisa que eu sempre falo é que liderança na Bíblia não é privilégio, é responsabilidade. Porque líder na Bíblia é aquele que serve, é o primeiro a sofrer e é aquele que no final assume a responsabilidade. Então, o que é liderança amorosa? É primeiro e acima de tudo assumir a bucha e se assumir, se levantar como eu sou o líder da minha família para servir a minha família, a minha esposa, os meus filhos e levá-los para mais perto do Senhor. Eu sou aqui o responsável diante de Deus por fazer a minha família ser o que Deus quer que a minha família seja. Então, o que é liderança amorosa? É assumir essa responsabilidade com objetivos principalmente espirituais, porque o texto vai dizer que Cristo se entregou para a igreja para santificar a igreja, para lavar a igreja, para limpar a igreja. O objetivo de Cristo com o serviço dele, com a entrega dele, era santificar a igreja. Assim, da mesma forma, o marido, ele deve exercer sua liderança com o objetivo de não ser servido, não melhorar a sua vida, não cumprir os seus sonhos nos seus filhos, mas com objetivos principalmente espirituais, para fazer com que a sua família, sua esposa e seus filhos sejam cada vez mais aquilo que Deus deseja que eles sejam cada vez mais santos. Isso é ser líder. Isso é porque a coisa mais amorosa que um marido pode fazer pela sua família é aproximá-los do Senhor Jesus e levá-los para mais perto de Deus. É uma liderança, a liderança amorosa é uma liderança que visa cuidado. Paulo vai falar, o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja e também amar como ama o próprio corpo e cuida do corpo e nutre o corpo. Então, a liderança cristã é uma liderança que visa o cuidado. A liderança do marido não é uma liderança para ser servido, mas é uma liderança para servir. É uma liderança para... A ideia é o seguinte, eu tô aqui para cuidar da minha família. E se alguém tiver que sofrer, sou eu que vou sofrer. Se tiver que ficar pesado para alguém, vai ficar pesado para mim. Ele é aquele que toma a frente e faz de tudo para cuidar da família que Deus o confiou. Isso é ser líder, segundo a visão de Deus, amar da mesma forma que Cristo amou. É uma liderança sacrificial, reflexo de Cristo. O marido, ele tem que exercer a sua liderança em casa de um modo que a sua esposa e seus filhos olhem para ele e digam, eu sigo você com o maior prazer, porque eu vejo em você Cristo. Seguir você é uma coisa que me dá até prazer, porque eu vejo que no fim você lidera a gente não com o objetivo de ser servido, mas visando o nosso bem. Então eu confio em você. Eu confio na sua liderança. Isso é a família falando pro marido, pro pai. Eu confio na sua liderança porque eu sei que no fim você não está buscando o seu bem, mas você está buscando o nosso bem, está buscando o bem e a glória de Deus. Essa é a liderança amorosa e a liderança dentro da visão que Deus tem pra gente. E outra coisa,
Liderança, segundo a Bíblia, uma liderança amorosa é ser um líder que está presente. E é importante falar isso nesse momento. Eu quero até ler um outro texto, 1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil, por ser coerdeira da mesma graça. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha isso. Cuide da esposa, considere ela como parte mais frágil. E a ideia de parte mais frágil não é que a esposa ela é incapaz, mas a ideia é, veja ela. Sabe como você vê uma joia preciosa que você protege, porque é algo muito precioso? É assim que o marido tem que ver a sua esposa, honrando ela. E uma coisa que eu gosto desse texto é: vivam a vida comum do lar. Estejam dentro de casa. Participe da vida da sua esposa, da vida dos seus filhos. Não seja alguém só presente de corpo e alguém só presente porque paga as contas no fim do ano, no fim do mês. Seja alguém presente de coração. Esteja lá. Seja uma pessoa presente. Gente, liderança significa também que quando uma decisão precisa ser tomada, e, e é claro que toda vez que uma decisão precisar ser tomada, o ideal é que o marido ele sente com a esposa, converse com ela e os dois cheguem no que seria melhor para todo mundo e tal. Mas existem momentos na vida onde o marido e a esposa, mesmo com a melhor boa vontade do mundo, não chegam num senso comum, não concordam em determinada questão. Quando chega nesse ponto, quem é que vai tomar a palavra final? O marido. E ele deve fazer isso com muito temor e tremor diante do Senhor. Porque é uma coisa que eu sempre falo. Se der certo, o mérito é de todo mundo. Agora, se der errado, a culpa é dele. Então, ser um líder não é privilégio. Ser líder, e quando a gente entende o que é liderança, do ponto de vista cristão, ser líder é uma grande responsabilidade, é um grande... É melhor não ser, porque isso traz sobre nós uma grande carga e uma grande responsabilidade. Porque, aí voltando, ó, Deus, o dono de tudo, ele vai cobrar do homem a liderança da sua família, e é uma liderança que deve ser exercida, ó, principalmente em amor. O papel da mulher, ser uma ajudadora do seu marido, respeitosa. O que não é submissão, gente? Não é ser uma escrava. Ah, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Então, se ele chegar e falar, faz uma massagem no meu pé, eu tenho que fazer. Não é escravidão. Pode fazer massagem de vez em quando, tal, mas não, a ideia não é subjugar. Não é isso que a Bíblia, quando a Bíblia fala de submissão, ela não está falando disso. Vamos ler o texto lá. Efésios 5:22. Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Que o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. E olha o que Paulo fala. Mulheres, se sujeitem ao seu marido no Senhor. Olha só, sujeição, essa ideia de se colocar debaixo da liderança do marido, não é uma questão de porque a mulher é incapaz, é porque Deus estabeleceu para que assim funcione, e é uma questão de vida espiritual, é uma questão de meu relacionamento com Deus. Essa submissão não é escravidão, não é tem que obedecer tudo que ele fala, e também não é obediência a todo custo. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se o marido, por exemplo, estiver liderando a sua família e orientando a sua esposa de maneira contrária ao que o Senhor deseja, ao que Deus deseja, essa mulher não precisa seguir seu marido. Porque antes de se submeter a ele, ela se submete ao Senhor. E quando ele não exerce a liderança dele do jeito que Deus deseja e orientando a família e a esposa nos caminhos do Senhor, ele perde a autoridade no sentido de, naquele ponto específico. Não que, então não precisa. Não, ela precisa continuar honrando, mas naquele ponto específico, onde ele está liderando e dirigindo a família para longe do Senhor, ela não precisa obedecê-lo, porque antes de tudo importa obedecer a Deus do que a homens. Então, submissão não é obediência a todo custo, e também não é ser uma escrava. O que é submissão? É se colocar debaixo da missão do seu marido para auxiliá-lo. É entender o seguinte: Deus confiou toda a nossa família nas mãos do meu marido. Ele não dá conta de cuidar de tudo que ele tem que cuidar. Ele precisa da ajuda de alguém. Ele é o responsável. Ele é o líder. Mas sozinho ele não vai conseguir. Ele precisa da ajuda de alguém e Deus me colocou para ser a ajudadora dele. Então, eis-me aqui para auxiliá-lo em tudo que ele precisa. E, gente, pare um pouquinho para pensar. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando a gente fala que o marido é o responsável diante de Deus pelo lar, isso significa que ele é responsável por tudo. O marido é responsável pela liderança espiritual, ele é responsável pelo sustento do lar, ele é responsável pela administração do lar, ele é responsável por cuidar dos filhos, ele é responsável pela educação dos filhos. O marido responde diante de Deus por toda a sua casa e por tudo que acontece dentro da sua casa. E a pergunta é o seguinte: como é que o marido sustenta a casa, administra o lar, cuida dos filhos, educa os filhos e faz tudo isso daqui? Resposta: não faz. Ele precisa de alguém para auxiliá-lo.
E quem que ele colocou para auxiliá-lo? A mulher. Então a mulher, ela tem, o marido ele é responsável por tudo isso diante de Deus e ele vai responder por isso diante de Deus. E Deus coloca a mulher do lado dele para que ela seja essa ajudadora e o auxilia em todas essas responsabilidades que Deus lhe confiou. Submissão significa literalmente se colocar debaixo da missão de alguém. E o homem recebeu essa missão dentro do lar e ele é responsável por tudo isso, por fazer com que a família funcione e a família seja aquilo que Deus deseja que ela seja. E a mulher é aquela que está ao lado do homem para auxiliá-lo em tudo que ele precisar. E auxiliá-lo em todas essas funções e todas essas questões dentro de casa. E, gente, a mulher, então o homem precisa dessa ajudadora e essa mulher é ajudadora. Quais são as distorções da mulher que se sujeita ao seu marido? Então, enquanto você tem as distorções da liderança do homem, que é o machismo e a passividade, você tem também as distorções da ajudadora idônea e da ajudadora respeitosa. Uma ajudadora não respeitosa é, primeiro, ou uma mulher folgada, que aí ela não é ajudadora, ela bota tudo nas costas do marido e fala, ó, você tem que, você se vira, e aí ela não quer ficar em casa, ela quer bater perna, não quer cuidar das crianças, não quer fazer nada direito, não cuida de nada, enfim, é uma preguiçosa. Então essa é uma distorção, porque Deus colocou a mulher tem trabalho também para fazer, e bastante trabalho. Então ela está junto com o homem nessa empreitada, e Deus não criou a mulher para ficar sem fazer nada. Quando você lê lá Provérbios 31, você vê uma mulher muito ativa na vida da sua família, inclusive uma mulher negociando, uma mulher, enfim, é uma mulher administrando os servos da casa do marido. Você percebe o seguinte, Deus não criou a mulher para ser uma folgada, isso é uma distorção, porque ela tem que ser ajudadora, mas Deus também não criou a mulher para ser briguenta, ela tem que ser uma ajudadora respeitosa. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum mulheres que aí elas começam a ajudar o marido e querer, assim, e ser de fato uma pessoa muito útil, mas ela começa a querer tomar a frente das coisas e tomar o lugar de liderança do marido. E aí começa a ser assim, tudo que o marido fala, ela, assim não vai dar certo, isso daí não sei o quê, isso daí não sei o quê, e tudo que ele faz coloca defeito e não aceita nada que ele fala. E assim, a não ser que ele faça exatamente o que eu quero que ele faça, não tá bom. Então essa é a mulher briguenta. E Provérbios fala muito dessa mulher, e eu quero ler apenas 2 textos sobre isso. Olha lá, um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Já teve uma goteira em casa? Você já tentou arrumar, você tenta arrumar, você tenta arrumar, você tenta arrumar, mas nunca arruma? Por que é a ideia da goteira? É que é uma coisa que assim, uma vez tudo bem, 2 vezes tudo bem, 3 vezes tudo bem, mas depois de 1 mês, depois de 6 meses, você não aguenta mais. Essa é a mulher desrespeitosa. É a mulher que não se submete ao seu marido e tudo que ele fala, ou ele faz exatamente o que ela quer, ou ela briga com ele, ou ela fica pegando o pé dele, ou ela fica reclamando de tudo que ele faz. Essa é a mulher desrespeitosa, que não se sujeita ao seu marido. Provérbios 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Então tá aí os textos bíblicos. Mulheres, não sejam briguentas e geniosas, mas sejam uma ajudadora respeitosa. E respeitosa tem a ver com se colocar debaixo da missão do seu marido. E mesmo que você não concorde, aceitar, e tá tudo bem, a não ser que seja uma coisa claramente contrária à palavra de Deus. Porque na maioria das vezes a gente não briga por causa de coisas que são contrárias à palavra de Deus. A gente briga por coisas que, se fosse eu fazendo, eu faria diferente. Nesses casos, as mulheres devem aprender a se submeter. E não brigar, mas ser uma ajudadora respeitosa, sabendo o seguinte, se o seu marido estiver fazendo alguma coisa errada, ele vai se ver com Deus. Ele responde para Deus e ele é responsável diante de Deus. Então, o papel da esposa. Ó, Deus é dono de tudo. Marido, ele ama a esposa e exerce uma liderança amorosa. A mulher é uma ajudadora respeitosa e ela respeita, ela presta um auxílio respeitoso ao seu marido. E uma coisa que eu sempre falo é que homens que lideram sua família de maneira amorosa e mulheres que se colocam como uma ajudadora respeitosa, o casamento fica fácil. Porque para uma mulher é muito fácil se submeter a um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja. E para o marido é muito fácil amar uma mulher que o auxilia e o respeita. Então, as duas coisas são duas engrenagens que, quando eles entendem o seu lugar e rodam da maneira direitinho, encaixa bonitinho e roda, que é uma beleza. E papel dos pais, e agora falando do papel dos pais, com relação aos seus filhos, Deus criou então o homem para ser o líder amoroso, a mulher para ser a ajudadora respeitosa, e o homem e a mulher para educarem seus filhos, exercendo uma educação com ênfase no espiritual e no moral. Então, quero ler para vocês aqui Salmo
127, verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Ou seja, filhos não são nossos, filhos são como que propriedades de Deus que Ele nos confia para nós administrarmos. E é por isso que nós não podemos criar os nossos filhos do jeito que bem entendemos, porque os nossos filhos, em última instância, não são nossos, eles são do Senhor e Deus nos confiou para administrarmos eles e criá-los nesse mundo de Deus do jeito que Deus, que é o dono deles, deseja. Filhos são herança do Senhor, e galardão do Senhor, que são do Senhor. E é por isso que a gente tem que exercer esse papel de criação com muito temor e tremor diante do Senhor. E o outro texto bíblico, Deuteronômio 6, 4, escute Israel, portanto. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor do seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Olha esse texto que bonito. Deus está ensinando toda a lei dele, que envolve preceitos morais e também o conhecimento de Deus. E Deus fala, primeiro, essas palavras têm que estar no coração de vocês. Antes de querer ensinar para os outros, isso daí tem que fazer parte da vida de vocês. Vocês têm que internalizar essa palavra. E uma vez que isso está no coração de vocês, e vocês amam o Senhor de todo o coração, de toda a alma, então vocês começam a inculcar isso nos seus filhos. Repete, 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 até entrar na cabeça deles. Essa é a função dos pais na vida dos seus filhos. Então os filhos não são nossos. Nós somos mordomos do Senhor. E algumas frases, duas frases que eu li hoje, que eu achei muito interessante sobre essa questão de criação de filhos. Olha essa frase de Thomas Watson, foi também um pastor puritano. Pais crentes se esforçarão para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. Olha que frase bonita. Pais crentes, eles vão se esforçar para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que filhos deles. E uma outra frase de Richard May, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas de Richard, que imaginou, ele escreveu uma frase imaginando o seguinte: filhos que eram filhos de pais que eram crentes, mas foram completamente negligentes na criação de seus filhos. O que esses filhos vão falar para os seus pais no dia do juízo? Então, essa é a cena que ele imaginou. Filhos de pais crentes que foram completamente negligentes na criação dos seus filhos e estão no dia do juízo. E aí ele coloca, como se os filhos estivessem falando para os seus pais. E isso aqui para enfatizar a responsabilidade dos pais. Tudo isso que sofremos é por causa de vocês. Deveriam ter nos ensinado as coisas de Deus e não o fizeram. Deveriam nos haver impedido de pecar e nos corrigido e não o fizeram. Vocês foram o meio da nossa corrupção e culpabilidade originais e, no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado competente para podermos ser livres disso. Ai de nós, que tivemos pais tão carnais e imprudentes. E ai de vocês, porque não tiveram mais compaixão e piedade para evitar a miséria eterna de seus próprios filhos. Uau, que frase dura! E que não sejamos nós esses pais negligentes. Isso daqui é real. E a verdade é que os nossos filhos, o principal lugar para eles aprenderem sobre quem Deus é e sobre o que Deus deseja deles é dentro de casa. Então os pais têm essa responsabilidade, que a gente poderia colocar 3 responsabilidades: de prover fisicamente, cuidar dos seus filhos. Deus confiou os filhos para que os pais cuidem deles, providenciar alimento, cuidado, roupa e assim por diante. Também com o objetivo de formar pessoas úteis à sua geração. A gente falou disso, que a família tem uma função social, então o papel dos pais é formar bons cidadãos que serão úteis para a sua geração, tanto do ponto de vista moral, quanto também do ponto de vista assim, de trabalho, de produzir alguma coisa. E aqui está a importância também de pais, desde pequeno, ensinar seus filhos a importância do trabalho, a importância do estudo, a importância de não gastar tempo, não viver a vida de maneira ociosa. Pais devem pegar muito firme nisso com seus filhos, porque eles têm a função também de formar pessoas que vão ser bênção para essa geração, que não vão ser um peso para a sociedade, mas vão ser produtivos para a sociedade. Há muitas pessoas hoje e há muitos pais que criam filhos para serem pesos na sociedade, que vão dar trabalho para a sociedade, que vão ser assim, vão ficar a vida inteira encostados e pendurados, dependendo da sociedade. Quando Deus nos criou, e Deus deseja que a nossa família forme pessoas que sejam úteis à nossa geração e úteis e produtivas para a nossa sociedade. Mas, acima de tudo, nós temos uma função de formação espiritual e moral para com os nossos filhos, e isso diante de Deus. E a gente deveria exercer isso, entender esse chamado com muito temor e tremor diante do Senhor, porque isso é profundamente sério, gente. E como nós exercemos, eu vou passar por isso bem rápido, e se você quiser estudar mais sobre essa questão da criação de filhos, a gente tem no nosso canal no YouTube lá uma série inteira sobre criando filhos para a glória de Deus. E aí
Esses 4 princípios aqui a gente trabalha lá com bastante, esmiuçando bastante eles. Mas 4 pilares na criação de filhos. Primeiro, pais têm que ser exemplos. A gente leu lá o texto. Essas palavras estarão no seu coração. Antes de tudo, você tem que amar a Deus e isso está no seu coração. Então, não adianta você querer ensinar seu filho se você não é exemplo. Não adianta você querer ensinar seu filho que tem que ir na igreja se você não vai na igreja. Não adianta você ensinar seu filho que, olha, a comunhão com os irmãos é uma bênção, é extremamente importante se você não valoriza a comunhão com os irmãos. Não adianta você ensinar seu filho que não pode, que tem que ser honesto em todas as coisas se você sonega imposto. Enfim, o ponto é, não adianta você querer ensinar seu filho se você antes não viver. Então, você precisa ter esse compromisso com Deus. E, acima de tudo, você precisa ensinar ao seu filho o que é amor a Deus, o que é serviço ao Senhor, o que é vida moral com o Senhor. Então, primeiro pilar da criação de filhos, exemplo. Segundo pilar, instrução. Pais precisam ensinar a Bíblia aos seus filhos. Instrução não no que você acha legal, não no que você aprendeu. Sinceramente, gente, eu não sei qual tipo de criação você teve, mas se você não teve um pai que ensinou você o que a Bíblia ensina, a criação que você teve não importa na hora de você criar seus filhos. Porque o que você tem que instruir seus filhos é o que Deus ensina na palavra dele, não o que você aprendeu na sua casa. Então, instrução, e quando a gente fala de instrução, como os filhos não são nossos, eles são do Senhor, eu não posso ensinar o que eu acho que é bom para eles ou o que eu bem entender. Eu tenho que ensinar a palavra do Senhor. Então, exemplo, instrução, disciplina, e quando eu falo de disciplina aqui, eu estou falando de correção física, se for necessário, e a Bíblia fala bastante sobre o uso da vara, quando a Bíblia fala do uso da vara, ela está falando literalmente o uso da vara, que tem gente que fala, não, mas é sentido figurado. Não é o uso da vara mesmo. A ideia é que você instrui, mas existem momentos onde o filho ele não está fazendo o que é errado porque ele não entendeu ainda. Ele sabe que está errado, ele já foi instruído que está errado, você já chamou atenção para ele que está errado e mesmo assim ele quer fazer o errado. Quando chega nesse ponto de pecadores obstinados, a Bíblia fala que é necessário o uso da vara, porque a vara e junto com a vara você tem a instrução, porque a vara é como que você dá uma varada, e a ideia é você usa da disciplina para amolecer o coração, e junto com esse amolecimento do coração vem a instrução. Você reafirma o seu amor ao seu filho. Filho, eu estou fazendo isso porque eu te amo, e porque você precisa aprender isso. Então, a disciplina é necessária, e lá no curso, lá criando curso para a glória de Deus, a gente fala bastante sobre isso também. E a oração, você precisa orar pelos seus filhos, porque a gente é instrumento, mas a obra é de Deus. A gente precisa orar para que o nosso exemplo, a nossa instrução, a nossa disciplina surta efeito, porque no fim, quem trabalha em corações é o Senhor, somente o Senhor. Então essas são as responsabilidades dos pais para com seus filhos, e a responsabilidade dos filhos para com os pais é honrá-los, e aí eu vou passar por isso bem rápido, mas honrar é ter os pais em autoestima, amá-los, nutrir bons sentimentos, respeitá-los. E a verdade é que muitos filhos vivem atribulados porque não honram seus pais. Então, quando a Bíblia fala dos filhos terem que honrar os seus pais, a ideia é de amá-los, mesmo que meu pai não seja um bom pai, mas ter ele em autoestima. E a verdade é que muita gente passa por maus bocados nessa vida porque não honram seus pais. E uma coisa bastante importante a dizer, e quero só ler mais esse texto ao falar sobre filhos, é que, gente, a função dos pais é ensinar. Mas os filhos também têm suas escolhas e os pais não são responsabilizados pela vida dos filhos. Há casos onde pais fizeram tudo o que deveriam fazer como pais cristãos, mas os filhos, ao terem determinada idade, escolheram ir por outros caminhos. E nesses casos, os pais não são responsabilizados pelos seus filhos. Os pais são responsáveis pelo ensino, pela instrução, pela disciplina, por fazer o que eles podem fazer, que é trabalhar nos ouvidos, na mente, na instrução dos seus filhos, na disciplina. Mas se no coração deles eles se endureceram e tomaram outros caminhos, os pais não serão responsabilizados pelos pecados dos filhos. Por mais que seja triste, um pai que criou seus filhos nos caminhos do Senhor e fez tudo o que poderia fazer, nas suas limitações, mas tudo que poderia fazer. Por mais que seja triste um filho que se desvia, esses pais podem ficar em paz, porque o que eles tinham para fazer, eles fizeram. E diante de Deus, eles cumpriram com a responsabilidade deles. Quero ler um texto que fala sobre isso. Ezequiel 18:20. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Então, o que o filho faz de errado é culpa dele, e é consequência dele, e é responsabilidade dele. E o que os pais fizeram de errado é responsabilidade deles. E se os pais criaram o filho nos caminhos do Senhor e o filho tomou outro caminho, isso é responsabilidade dele, não é culpa dos pais.
Então Deus criou a família, gente, para funcionar desse jeito. Deus é dono de tudo, o marido é o líder, exerce a liderança amorosa, a esposa é uma ajudadora respeitosa, então o marido ama e a esposa respeita, e esse é o ciclo aqui do casal. E esse casal educa os filhos com uma ênfase principalmente moral e espiritual, o que é certo e errado diante de Deus, e quem é Deus e o que Deus deseja da vida delas. E os filhos, em resposta a isso, honram os pais. E, inclusive, a honra aos pais é uma coisa que os pais têm que ensinar para os seus filhos desde a mais tenra idade. O terceiro ponto é trazer que cada família, na verdade, é criada e Deus formou para ser uma pequena igreja. Cada família ela tem que ser uma mini comunidade de pessoas que estão unidas para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para servir ao Senhor. Cada família deveria ser uma mini igreja. E aí dois textos que nos mostram isso. Josué, capítulo 24, verso 15. E esse é um texto conhecido que Josué, depois eles conquistarem a terra e tudo mais, Josué chama todos os líderes do povo e diz: se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto é muito bonito porque ele mostra que essa ideia de servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, buscar ao Senhor, não é uma questão da dimensão da igreja. É uma questão familiar. É uma questão que está na dimensão da nossa casa. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí um outro texto que mostra essa relação de família e o servir ao Senhor e a ideia de Deus e o culto ao Senhor e a pessoa do Senhor ser o centro de tudo. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E percebe, ele está falando de família aqui. Se o Senhor não estiver trabalhando e edificando a nossa casa, guardando a nossa casa, se ele não estiver nos dando sustento, ele vai falar dos filhos, a herança do Senhor são os filhos, o filho do vento seu galardão. Se não for o Senhor abençoando e trabalhando em nossa vida e em nossa família, a gente está perdido. Então, trazer essa visão de que, olha, a igreja, na verdade, cada família ela deveria ser uma mini igreja, uma mini comunidade de servos de Cristo Jesus que se juntam para cultuar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para amar ao Senhor e para servir ao Senhor. Uma família cristã é uma pequena igreja, uma sociedade de cristãos combinando-se para melhor adorar ao Senhor e servir ao Senhor. Isso deveria ser uma igreja. É uma sociedade, isso deveria ser família, onde há instrução da palavra de Deus, onde há encorajamento, onde há demonstração, quando um está fazendo coisa errada. Não é assim que a família funciona? Quando eu vejo meu filho fazendo uma coisa errada diante do Senhor, eu vou lá demonstrá-lo. Quando meu filho vê um pai fazendo uma coisa errada diante do Senhor, o filho deveria ir lá e falar ao pai, você me ensina isso, mas, puxa, aqui essa dinâmica de edificação mútua, de ensino, de encorajamento, de admoestação, marido ensinando a esposa ensinando o marido, e essa dinâmica de uma sociedade onde um está edificando o outro para servir melhor ao Senhor, a igreja deveria ser isso. E no fim, isso é um quadro do que é uma igreja. E a família deveria ser isso num aspecto mínimo, num aspecto e ainda mais profundo que a igreja, porque embora a gente tenha relacionamentos extremamente profundos na igreja, ou deveríamos ter, o contato mais íntimo que nós temos é na família. Então, a minha esposa me conhece de um jeito que ninguém mais conhece. E eu conheço a minha esposa de um jeito que ninguém mais conhece. E eu conheço pecados da minha esposa que ninguém conhece. E ela conhece pecados meus que ninguém conhece. E essa sociedade, essa instituição criada por Deus, é uma instituição para um ajudar o outro nessa caminhada cristã, um servir ao outro, e a família junta buscando ao Senhor e cultuando ao Senhor. Isso aqui é uma coisa importante, gente. A igreja nunca pode ser um substituto para a vida religiosa da família. O que eu estou querendo dizer assim? No domingo, qual que é a religião que a minha família tem? Nós somos evangélicos. Então, o que isso muda? No domingo a gente vai para a igreja. E é lá que nós praticamos a nossa religião, entre aspas. Gente, a igreja não é um substituto para a vida religiosa da família. Uma coisa que eu sempre falo é, até 50 anos atrás não existia culto infantil. Não existia até 100 anos atrás, sei lá, mas não muito tempo atrás não existia escola dominical. Quem que ensinava as crianças? Os pais. A igreja funcionava do mesmo jeito, porque a base não é a igreja que serve como base para a família. É o contrário. A família que serve como base para a igreja. A família é como que a escola, a igreja é o reforço. E a igreja está lá para auxiliar os irmãos na caminhada, mas, por exemplo, quando nós temos a criação de filhos, os pais são os responsáveis, a igreja só dá suporte. Mas a igreja não é um substituto para a vida religiosa da família. Na verdade, a saúde da igreja depende do que acontece na família.
E eu, como pastor, vejo isso claramente. As famílias que são bem estruturadas e buscam ao Senhor e têm uma vida religiosa séria dentro de casa, e é uma família que leva as coisas de Deus a sério e busca praticar a caminhada com Deus e o que a palavra de Deus diz em casa, são famílias que são uma bênção na igreja. Agora, dificilmente você vai ver pessoas que são uma bênção na igreja que em casa não são uma bênção. É isso. Porque a família, a igreja não é um substituto para a vida religiosa na família, mas, na verdade, a saúde da igreja depende do que acontece nas famílias. Por que as igrejas evangélicas vão tão mal, de maneira geral? Porque as famílias, cada vez mais, estão perdendo aquela visão religiosa e aquela visão cristã. A verdade é que, na rotina, hoje em dia, uma família cristã e uma família não cristã tem pouca diferença. Porque as duas, uma família cristã, a única diferença é que no domingo vão para a igreja. Gente, famílias piedosas não se tornam piedosas automaticamente. Para nós formarmos uma família genuinamente cristã, não só assim de profissão, mas que na prática é uma família cristã, é preciso a gente se organizar e investir nisso. E adivinha quem é o responsável por isso? O pai, o marido, o homem, ele é o líder, ele é o responsável espiritual. Então, famílias não se tornam piedosas automaticamente. Alguém precisa se levantar e começar a fazer alguma coisa. E Deus vai cobrar isso do homem. E culto familiar é um elemento essencial em toda família piedosa. Se a minha família reconhece que Deus é Deus, se a minha família serve a Deus, se a minha família ama a Deus, por que a minha família não se reúne para cultuar esse Deus? Não tem sentido. Se a minha profissão de fé é minha família é cristã, minha família conhece a Cristo, minha família serve a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ué, se essa família é cristã, se essa família serve a Deus, se essa família ama a Deus, por que vocês não se reúnem para estudar a palavra desse Deus? Por que vocês, como família, não cultuam esse Deus? Por que vocês, como família, não buscam esse Deus? Então, o culto familiar, ele é um elemento essencial em toda a família piedosa e ele não só expressa uma família que realmente busca a Deus, ama a Deus e serve a Deus e cultua a Deus, como também é um elemento essencial para a manutenção de uma família cristã. Então, o culto familiar ele tem uma função dupla. Não só manifesta o nosso amor e que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas o culto familiar também tem o propósito de manter a minha família e alimentar a minha família com uma visão cristã para que nós nos mantenhamos nos caminhos do Senhor. E quando eu falo de culto familiar, do que eu estou falando aqui, gente? É de você separar um tempo, ou todo dia, ou pelo menos alguns dias da semana, onde você vai se reunir com a sua família para vocês lerem a Bíblia juntos, lerem algum devocionário juntos, orar uns pelos outros, talvez cantarem alguns cânticos, mas a ideia. E aqui não precisa ser um negócio longo, porque assim, não, vou começar a fazer culto familiar todo dia, das 8 às 9. Você não consegue manter essa rotina. Então, pode ser uma coisa curta, pode ser 10 minutos, pode ser 20 minutos, pode ser algo rápido, mas é a família que se reúne para buscar ao Senhor, seja por meio de cânticos, orando, compartilha os pedidos, um ora pelos outros, estudando a palavra do Senhor, um admoestando o outro. Culto familiar é um elemento essencial e eu diria que o que difere uma família genuinamente cristã de uma família não cristã é que essa família encaixa na sua agenda tempo para, como família, buscarem a Deus, porque eles entendem a importância de quem Deus é. E eles não só professam que amam a Deus, não só professam que servem a Deus, mas eles genuinamente encaixam isso na rotina deles para, como família, estar buscando ao Senhor. Então, uma das marcas que distingue família cristã de não cristãs, nós cultuamos ao Senhor em família. A família deve ser um lugar, gente, de oração, de oração, de instrução formal e espiritual, instrução na palavra. E um dos métodos muito utilizados na história da igreja, e eu só vou citar isso, mas isso se perdeu nos últimos tempos, mas um dos métodos que foi muito utilizado para o ensino dentro das famílias foram os catecismos. O que são catecismos? São documentos escritos em formatos de perguntas e respostas que tratam sobre questões básicas da fé cristã. Então, por exemplo, os catecismos, quem é Deus? E aí tem a resposta, Deus é Espírito, Deus é um ser assim, quem que criou todas as coisas? Deus. Em quantos dias Deus fez todas as coisas? Deus fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. Então, tem vários catecismos que são perguntas e respostas que resumem a fé cristã, e o que era muito usado no passado, em toda a história da igreja, eram esses catecismos para que em famílias vocês se edificassem e instruíssem principalmente crianças. Os catecismos são muito bons para as crianças, porque essa questão de perguntas e respostas, as crianças gravam, vão memorizando, e a palavra de Deus e as verdades das escrituras vão sendo gravadas nos corações delas. Então, gente, o princípio bíblico é como a gente faz isso, pode ser catecismo, pode ser, enfim. Às vezes você pode cantar, às vezes pode não cantar,
pode ler. Vamos pegar, vamos ler livros da Bíblia inteira. O método que você vai usar e o jeito que você vai fazer isso pode variar, mas o princípio é uma família cristã, ela busca o Senhor em família. Que é isso que distingue uma família cristã de uma família não cristã. Ela ama o Senhor e ela busca ao Senhor. Então, 3 princípios que eu trouxe hoje. A família tem 3 propósitos, e os 3 propósitos são a glória de Deus, o bem da sociedade e o bem-estar de cada um dos seus membros, ser um refúgio para a família. Deus criou a família para funcionar de um jeito específico, a gente falou o papel do homem, da mulher, dos pais e dos filhos, e quando cada engrenagem está no seu lugar, rodando bem, todo mundo vive muito bem, vive muito feliz. Cada família deve ser uma pequena igreja que ama o Senhor, serve ao Senhor, estuda a palavra do Senhor, ora, canta, busca o Senhor junto em família. E essa é uma. A gente poderia falar mais coisas que a Bíblia traz sobre a família e a visão cristã de família, mas eu trouxe aí, entendi que esses eram princípios importantes para essa nossa reflexão. E lembre-se disso, gente: ser discípulo de Jesus é muito mais do que ter práticas religiosas, é muito mais do que na igreja de domingo, mas é encarar todo mundo, tudo que acontece à nossa volta, a partir de uma perspectiva cristã, inclusive a família que Deus nos confia. Fechamos aqui o nosso estudo de hoje e vamos para o momento de perguntas e respostas.